Vamos começar o shiur de hoje. Nós estávamos falando justamente sobre o tratamento que a gente tem que, como a gente se relacionar com a medicina e as medicações, os tratamentos, e tínhamos visto que a pessoa deve, de acordo com a Torá, obviamente confiar que Deus é que te cura, porém, ele estabeleceu uma regra que você deve se tratar através dos médicos e tomar as medicações, etc. Que isso faz parte da vida de acordo com a natureza. Isso que a Hashem estabeleceu. Isso basicamente que nós tínhamos visto. E na prática nós pedimos para Hashem também mais ainda. Não somente que nos cure, sino que... Alguém lembra? Mantenham que nos mantenha, ou seja, que evite que... Exatamente, melhor do que você... Isso que tínhamos terminado. Melhor do que você se tratar é você não ficar doente. O que nós chamamos outro dia de medicina preventiva. Então, quando você simplesmente se cuida, Hashem, como diz, toda doença que eu trouxe sobre o Egito, não trarei sobre vocês. Ou seja, na prática, vemos que a Kadosh Baruch Hu, nós pedimos para ele não que nos cure, pedimos que não nos deixe adoecer ainda. Ok? Vamos lá. Estamos na página 212, chamá-lo de verdade. No Salmo está escrito no Teilim, um versículo que diz: Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikra'u ve'emes. Que significa? Hashem está próximo de todos os que o chamam de verdade. O que significa que o chamam de verdade? Be'emet pode ser de verdade ou com verdade, já de dentro da verdade. Ou quando você chama de verdade, no sentido de que, como se diz em português, em inglês, you mean it. Você está com kavaná, você está compenetrado, não é simplesmente... não é da boca para fora, vamos dizer assim. Ok? Então, já dizemos nesta obra que Hashem aceita a tefilá daqueles que o chamam de verdade e sabem que sua esperança está apenas nele. Ou seja, quando você vai rezar para Hashem, você está se conectando com ele. Então, e em mais nada ou ninguém. Ou seja, você confia em Hashem e sabe que só Hashem. Então, na hora que você chama Hashem e só Hashem, aí Hashem te atende. Só que acontece, muitas vezes isso é uma pegadinha, parece uma armadilha. Por quê? Porque muitas vezes você passa a confiar no médico. Esse médico é muito bom, ele me curou. Às vezes te pergunta como aquele hospital é bom. Já ouvi essa pergunta, não faz muito tempo, alguém perguntar, aquele hospital é bom? Então, na verdade, Hashem que é bom. Ok? Então, a gente tem que lembrar, e quando você vai no médico, pode cair como chamar, no erro de que considerar que ou o médico é bom, o hospital é bom. E aí é o problema. Às vezes não é. É? Às vezes não é. Às vezes não é, mas para alguns a prova está lá que se alguém sair de lá curado, então não é tão ruim também. Então já é uma questão muito também relativa, não é absoluta. Então, voltando ao assunto, não devemos então estar plenamente conscientes de que Hashem é o único que pode nos salvar. E isso daqui é uma regra importante. Quando você confia em Hashem plenamente, ele não vai te decepcionar. O problema é que muitas vezes você confia em Hashem mais, mas tem aquele médico, tem aquele advogado, sabe, sempre tem, como diria, um plano B. Eu confio em Hashem, mas por via das dúvidas, não é por via das dúvidas. É Hashem quer que você faça desse jeito, e quando você faz desse jeito, você está confiando em Hashem. Só isso. Então, no entanto... A pessoa que ela tem, vamos dizer, determinado padrão de vida, ela vai escolher, vamos dizer, um plano compatível. Ela não vai, assim, pegar, vou pegar o pior plano de saúde, vou pegar um hospital, sei lá, o médico também olha numa lista, vê Unidunité, entendeu? Ela sempre vai querer se cercar do... Mas é isso que estamos falando. Isso você deve fazer porque a gente pede para fazer isso. Sim. O que estou querendo dizer é
que você está fazendo o teu melhor. Quando você vai, você tenta fazer o teu melhor. Você não faz simplesmente. Isso que eu estou querendo dizer. Mas porque Hashem te mandou. Sim, Você está confiando e seguindo a diretriz de Hashem. sim. Só isso. Não é que estou confiando num médico. Ah, não, estou indo nesse médico. Obviamente, dentro da minha, como chama, minha estadlut, meu esforço e minha dedicação, eu vou tentar me informar qual é o melhor médico no caso. E tentar procurar esse médico para fazer o tratamento. Seja algo grave, seja algo, entre aspas, corriqueiro. Ok? No entanto, é difícil imaginar alguém que esteja doente e não peça do fundo do seu coração para que sua cura venha de Hashem. Sua tefilá será sincera. Acho que está sendo muito bondoso aqui. Tem muita gente que, na verdade, confia no médico. E ele, como falou o Carlos semana passada, tem o caso de um médico que vai com o paciente até o inferno e tem o caso do médico que manda o paciente para o inferno. É. Principalmente quando não paga consulta. É? Speak for yourself. Eu não sou médico. Essa palavra não. Então, o que esse passuco do Teilim quer dizer, então, ressaltando que a Kadosh Baruch Hu está perto dos que o invocam de verdade? O que significa chamar Hashem de verdade, então, nesse caso? Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, qual o conceito aqui, na prática, que nós consideramos? Então, para responder essa questão, Rav Miller traz um passuco, ele diz um versículo que diz: Raki shamer lecha, ushmor nafshecha meod, pentishkach et advarim asher ra'u einecha ufen yasur mivavcha, kol yemei chayecha vedatam levanecha al bnei vanecha. Então, seja cuidadoso e guarda muito bem na sua alma, para que não se esqueça das coisas que você viu com seus olhos, para que elas não saiam do seu coração todos os dias de sua vida, e para que as transmita a seus filhos e os filhos de seus filhos. E muitas vezes a pessoa tem milagres na sua vida, na vida de todos nós. Se vamos analisar, a gente esquece disso, a gente pensa que é natureza. Caso. E se não, é natureza, é normal, é natural. Você pega uma bexiga e faz um furo nela, o que acontece? Nosso organismo está cheio de furos e é composto 70% de líquido. E então, como não vaza? Então, são milagres, que a vida é um milagre, o milagre da vida. E a gente, não, é natural, é normal. Acordar de manhã parece que é algo, como chama? A casa do Sheyatzar e Tadam, isso aqui é absolutamente sensacional. Sim, mas o conceito é que a pessoa, mas não cheguemos nesse ponto. Sim. Você acordou de manhã. Acordei. É algo lógico que vou acordar, é óbvio. Sabe, como se diz em português, take it for granted. Você considera isso é algo garantido, acabou. É De graça. óbvio que vai acontecer. Peraí, não necessariamente. E acordei, peraí, posso levantar e posso enxergar. E, peraí, você vai ver todos os milagres que nos acontecem diariamente e a gente não percebe. Sim. A gente não repara, literalmente, passa batido. Então, esse negócio de como pode ser, ou seja, por isso que me surpreende a pergunta, como pode ser que tem gente que, entre aspas, não reza de verdade? Porque não sente que precisa rezar. É tudo tão natural, é tudo tão óbvio, até que deixa de ser óbvio, Até que começa lamentavelmente. A doer. Começa a doer. Então, mas esse é o conceito. Então, qual a resposta que ele dá? Então ele diz que na prática, em nome de Hashem, Moshe Rabbeinu nos exorta a não esquecermos da Torá, como de forma que vimos e ouvimos ser entregue por quem o faz, pois ao nos lembrarmos de que recebemos de Hashem, vamos valorizá-la a todo instante. Ou seja, na prática, se você não dá valor à tua saúde, somente quando dá valor, na hora que você está com problema. Por isso que as pessoas não se cuidam, por isso que as pessoas levam uma vida muito relaxada no que se refere à sua saúde. E nós vimos no início da pandemia o que foi. Eu estou falando como fenômeno geral. É que a pergunta foi feita, como saber se você está... Não, a pergunta é, ele partiu do princípio, o que ele disse, entendeu?
É difícil, ele começa o parágrafo, olha aqui. É difícil imaginar alguém que esteja doente e não peça do seu fundo do coração para que sua cura venha de Hashem. É difícil pensar que alguém não pode não rezar quando está doente. Imagina, quantas pessoas entram no teu consultório e rezam? Ou vêm tranquilos porque acabaram de rezar? É o mais normal? Não, mas não é normal. Por isso eu digo, ele está partindo de um pressuposto Que todo mundo é. que todo mundo, na hora que está doente, não tem cabimento que alguém não reze. A maioria das pessoas não reza. Não reza formalmente, mas pede ajuda. Mas pede ajuda para o médico, doutor me ajuda. Não, Entendeu? Isso que eu quero te dizer. não. É um fenômeno natural, social. Eu não trouxe o passuco do Ashrei? Karu Behemet, ele ia explicar por que Então, o Edem. exatamente, porque para ele, você rezar para a gente tem que ser de verdade. E é algo óbvio que as pessoas rezam de verdade. Achei que ele ia explicar o que é de verdade. Não. Por isso que estou dizendo. Então ele diz que de verdade é algo óbvio. Entendeu? Então, na prática, você deve chamá-lo de verdade. Mas o que nós estudamos aqui já, o que significa chamar a Deus de verdade? Quando você confia em Hashem e somente em Hashem. Não tem plano B. Não é que sabe, eu confio em Hashem e também em outra coisa. Que isso é comum. Que ter certeza que o plano médico é só porque cumpriu o que Hashem Porque, pediu. exatamente, essa é a questão. Ou seja, ele diz, aqui ele interpreta que qualquer um rezaria para Deus de coração quando ele está doente. E não necessariamente. Ou seja, seria bom, Ideal. mas na prática vemos que não. No mundo tem muitas coisas que te dizem, acredita em mim. Me lembro, em 2008, eu estava dando um shiur que tinha tido colapso nos Estados Unidos. Lembra da Bolsa, o Merrill Lynch, todos aqueles bancos. Sim, É? a bolha imobiliária. A bolha imobiliária, tudo isso. Entendeu? Madoff, enfim, todo e teve efeito no mundo todo. Opa. Então, eu me lembro que tinha tido um caso de uma pessoa, não é no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas que ele falava, eu estou tranquilo, estou garantido. Eu segui o conselho do Talmud, dividi meus bens em 3. Tenho uma parte em dinheiro, outra parte comprei imóveis nos Estados Unidos, e o resto, de um dia para o outro, tudo virou pó. Mas ele se achava que, entendeu? Too big to fail, como se diz. Ele não tem como cair. Ele era muito grande e ele ainda foi esperto. Ele dividiu. Que a Hashem decidiu, não tem. Eu me lembro que tinha, pelo menos se conta assim, que tinha a famosa frase, quando foi a inauguração do Titanic, o engenheiro-chefe ele falou: esse daqui nem Deus afunda. E não terminou a viagem inaugural. Ou seja, não estou comemorando, mas o conceito. É. Então, muitas vezes é normal do ser humano não rezar de verdade. Ele reza, mas não é de verdade. Não sei se entende o que quero te dizer. Até que o médico fala, não tem opção, aí ele vai rezar talvez de verdade. Porque enquanto isso ele confia no médico. Isso daqui é um teste muito grande. Eu vou te dar um exemplo prático. Me lembro, teve num determinado prédio um assalto em Higienópolis. E aí todos os vizinhos entraram em pânico para colocar a porta blindada. E tem uma pessoa que está aqui no shiur. E ele estava estudando justamente sobre bitachon e tudo mais. Ele falou, não precisa porta blindada. Obviamente, você depende de onde você mora, se está exposto, sei lá, como que é o teu apartamento, enfim. Mas ele falou, não, eu não preciso porta blindada. E não colocou. Por quê? Não para a porta blindada em si. Porque ele estava realmente confiante. Eu tenho que fazer minha parte. Mas se confio em Hashem, eu não preciso disso. Se Hashem não quer que nada me aconteça, não vai me acontecer. Eu tenho que ter boas mezuzot, eu tenho que verificá-las, etc. Eu tenho que fazer na minha casa, que é uma casa que tem Hesed, uma casa que tem Torá. Então, vou fazer minha parte. Mas aí você está confiando na Hashem. Se você está confiando na Hashem, Hashem não vai te deixar na mão.
Ashgaha pratit, pode ser que por alguma razão a gente determine que algo tem que acontecer. Mas aí, se a gente determinou, nem com porta blindada Vai resolver. vai ser poupado. No bunker. Como? Se a gente termina nem no bunker vai resolver, na verdade. Por isso que estou dizendo, nós temos que fazer a nossa parte, obviamente, mas temos que também ter bom senso, que se diz. Ok? Vamos lá. Na minha especialidade é difícil. Na verdade, eu vou te explicar. Eu conversei uma vez com um colega teu, justamente na mesma especialidade. Ele estava muito chateado, contrariado. Que o chato de tudo isso é que você escolheu uma especialidade onde, por enquanto, na medicina, o índice de sucesso é muito baixo proporcionalmente. Mas não significa que não seja boa a medicina, não seja Mas necessário. já foi muito pior. Eu não estou discutindo isso, mas Não, digo, já foi pior. entendeu? Muito pior. Mas a medicina ainda está, desculpa, as pessoas perdendo de lavada. Não, é que tem também, mesmo eu acho que do ponto de vista espiritual, quer dizer, você tem que ter a falha, né? Você tem que ter aquilo que não funciona. Porque ninguém vai viver a vida inteira, porque a vida de cada um em algum momento termina. E termina como? Não é assim, de repente some. E, portanto, aí voltamos também nesse negócio da medicina preventiva, de se cuidar e tudo mais também. A gente hoje em dia não necessariamente se alimenta adequadamente, não necessariamente se cuida demais, que influencia, acaba influenciando. Um pouquinho. Me lembro uma vez quando meus filhos eram pequenos, fui no dentista. E falei para o dentista, peraí, não me lembro de quando eu era pequeno, minha irmã era pequena, que tinha a gente ia tanto no dentista, tinha tanto problema com os dentes. Ele falou, antigamente vocês comiam comida. Hoje em dia as crianças comem ele falou a expressão, muita porcaria, muita, sabe, papinha, etc. Né? Nós não tínhamos papinha, não existia comprar papinha. Sim. Então mastigava, fortalecia os dentes. Então você crescia com uma dentadura muito mais saudável nesse sentido. Eu estou falando um detalhe, a resposta que o dentista me deu na época. Já tem muitos anos, porque meus filhos já deixaram de ser pequenos faz tempo, mas... Vamos lá. Então, da mesma maneira, a Torá traz a mitzvah de a gente se cuidar. Então, o que significa? A Torá mesma diz, Ushbartem meod lenafshotechem, cuidará muito, muito de vossa saúde, de vossa integridade. Então, o Talmud, Tratado de Berachot, acrescenta em relação a esse passo, que chama Lecha Ushmor Nafshecha, se cuide e proteja a sua alma. O que significa? Guarda muito sua alma. Que ele se refere aos cuidados que temos de ter com a saúde do nosso corpo. Talmud diz que na prática deste pasuk nós aprendemos que devemos cuidar de nossa integridade física. Não adianta o cara dizer, não interessa quanto que eu rezo, quanto que eu estudo. Não, interessa também que você cuide do seu organismo, que foi o que terminamos falando no shiur anterior, quando falamos sobre Maimônides. Não há diferença no que ouvimos no Ar Sinai sobre a Torá Kedoshá em relação a cuidar de saúde. Também cuidar da saúde é parte da Torá. É nossa obrigação zelarmos pelas mitzvot da Torá, bem como de nossa saúde corporal. Todos somos obrigados a preservar nossa saúde, pois se eu não fizer por mim, quem o fará? HaKadosh Baruch Hu nos pede que nos alimentemos de modo saudável, que levemos uma vida salutar, com horas suficientes de sono, etc. Que foi isso que nos referimos na aula anterior com Maimônides. Quem abre mão dessa saúde, e lo aleino, Deus nos livre, será cobrado no Shamayim. Deus vai te cobrar isso. Essa conta você vai ter que prestar contas. Por que você não cuidou? Eu te dei o corpo, ponto que, de acordo com a Torá, o corpo não nos pertence, é de Hashem. E a gente deve cuidar dele. Então, de uma forma pior do que se tivesse prejudicado o seu semelhante, completa Guimarães. Ou seja, se eu te prejudiquei, é menos pior do que se eu me prejudiquei a mim mesmo. Prova que está escrito na Gemara Masechet Bava Metzia, entre a sua vida e a de seu semelhante, a sua tem prioridade.
Tua vida vale mais do que a vida do outro, entre aspas. Claro, que nem quando cai o oxigênio, você está no avião, você é obrigado, o pai... Primeiro colocar, aí, mas é outro conceito. Aí é outro conceito. Por quê? Né? Sim, mas o conceito lá... Para cuidar dos outros. Mas exatamente. Tá. Não adianta, é o conceito daí de Shemame. Se você não come, me moiro. Peraí, se você morre, não resolve nada. Ao contrário, você tem que viver. Você não tem que morrer pelo outro. Entendeu? Você tem que viver para poder justamente ser um suporte e uma ajuda, que é o conceito da máscara. O conceito de uma pessoa que não está bem, eventualmente se sacrifica. Acontece isso muitas vezes com pais jovens hoje em dia, que trabalham e cuidam dos filhos e se esforçam e vão além dos limites. Não adianta, se você vai ficar doente, você não vai ficar bem, você não vai poder tomar conta de teus filhos a quem você quer ajudar. Entendeu? Já me aconteceu muitas vezes como rabino tem que dar conselhos desse tipo, que é o conceito da máscara. Se eu não estou bem, eu como vou ajudar o outro? Quando cai a máscara, eu coloco em mim, então eu me recuperei, consegui respirar, como dizem, normalmente, e aí eu posso eventualmente ser um auxílio para o outro. Se eu vou colocar para a criança, um exemplo bobo, coloca a máscara numa criança, e não coloco em mim, posso vir a desvanecer. Na hora que eu vou desvanecer, o que a criança vai fazer? No desespero, vai tirar a própria máscara e vir me ajudar. E o que aconteceu? Fomos os dois para o Beleleu. Na hora que eu estou bem, eu posso cuidar dele. E quando o pai se mata para os filhos viverem? É a mesma coisa. Estava lendo, né, no 7 de outubro, né? O pai que se joga, aconteceu, se jogou em cima da granada para salvar os filhos. Mas aí é uma questão diferente. É um conceito diferente. Né? Aí sim, porque é uma questão de que, inclusive poderiam ir todos para o Beleleu. Exato. Aí é uma questão diferente, não é questão de prioridade. É uma questão diferente. Ok? Vamos voltar. Ou seja, se você estiver no deserto com outra pessoa, mas só houver água para um de vocês, e disso depender sua vida, você tem prioridade em bebê. Guimarães Masechet Sanedrin traz isso no capítulo 8, discute isso e diz por quê? Porque eu tenho certeza de que a água vai ser suficiente para mim. E talvez não alcance para nós dois. Então, o princípio que utiliza lá Guimarães é em Safek Motzim Midei Vadai. Uma dúvida não pode prevalecer perante uma certeza. E isso é uma regra importante. Se eu tenho algo que para mim vai dar, é certeza. Então vou sobreviver. Ah, mas se eu dividir a água com outro, talvez vamos morrer os dois. Isso o que dá? Uma dúvida. O que tem prioridade? Uma dúvida ou uma certeza? Como diz o ditado, melhor um pássaro em mãos do que 100 voando. Ok? É preciso se cuidar também em relação a sentimentos, evitando ficar triste, deprimido ou nervoso. Isso é preservar a saúde também. O estado emocional e espiritual afeta a pessoa. Isso é fundamental. Porque isso te dá pique, te dá vontade, te dá ânimo, te dá entusiasmo. Você voltou de Israel? Não te dá vontade de agora lutar, correr atrás para poder voltar a ver teus filhos e teus netos? Né? Tá todos num lugar só, né? Fica mais fácil. Né? Bom, Você vai ter que ir para lá, né? aí, não, aí vai voltar de novo. A minha filha está no Brasil, com meus netos no Brasil. Então, tem os filhos lá e a filha aqui, né? Então, Os netinhos em casa, pô. A filha... não, mas o conceito é que temos justamente essa situação. Então, você estar bem emocionalmente também te dá estímulo. Então, sendo assim, conclui Rav Miller, o que quer dizer o Pasuk acima? Que Hashem está próximo daqueles que o chamam, daqueles que o chamam de verdade. Estamos continuando com aquilo lá. Significa que, primeiramente, temos que nos dirigir a Hashem de forma sincera e coerente, fazendo a nossa parte, que é a de cuidar de nossa saúde, e, paralelamente, pedir para que a Kadosh Baruch Hu nos ajude. Assim sendo, antes de rogar para que Hashem nos cure ou nos salve, precisamos preservar nossa saúde.
Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer aquela medicina preventiva. Entretanto, se desprezarmos nossa saúde agindo de uma forma desleixada, contrária a ela, como podemos pedir ajuda sincera dos céus? Ou seja, eu tenho que ajudar a Hashem. Hashem quer que eu ajude. Por quê? Uma coisa é agir de acordo dentro da natureza e outra coisa é a espera do milagre. Eu não posso viver à espera de milagres. Não é isso que Hashem estabeleceu. Hashem estabeleceu um ritmo no mundo que é natural. E isso é assustador, pois se tivermos, Hasbe Shalom, algum ente querido enfermo, temos de primeiramente convencê-lo a cuidar de sua saúde para depois pedirmos a Hashem por sua cura e levá-lo no médico, etc. Então, primeira coisa, você tem um problema, o que você vai fazer? Vai se cuidar. Eventualmente, problema ortopédico, não vai apoiar o pé no chão. Não adianta continuar e ser desleixado. Entretanto, é preciso ter comedimento ao cuidar da saúde corporal, pois muitos acabam se dedicando apenas a isso e se esquecem do espiritual. Muitas vezes a pessoa esquece do lado espiritual. Temos de nos manter saudáveis, como observa o Rambam, para sermos recipientes aptos para o cumprimento da Torá e das mitzvot. Então, temos que simplesmente, não adianta. Tem um ditado em latim que era, acho que era de Descartes, mens sans in corpore sans, certo? Agora também não adianta corpore sans sem uma mens sans. Então tem que ir um junto com o outro. Então, certa vez, um homem recebeu orientação médica para caminhar. Entanto, ele estava indo na praça no horário de Shacharit. E perguntei se ele não iria na sinagoga. Falou, o médico me recomendou que caminhasse. Muita gente preciso fazer academia, preciso caminhar, etc. Justamente na hora da reza. Entendeu? Muito bom, mas o senhor também tem a obrigação de rezar com minyan. Então, se quiser berachá, primeiro reze e depois cuide da sua caminhada, ou ao contrário. Não tem problema nenhum de caminhar às 5 da manhã e depois ir rezar, tomar banho e rezar. Tem até tempo de ir na mikve. Então, a Kadosh Baruch Hu te disse isso. Então, Baruch Hashem, ele entendeu isso, passou a caminhar depois de Shacharit, no caso. Ou pode caminhar antes. Não tem problema nenhum. Ou já tem gente que reza que chama Vatikin, que o menino mais cedo, que hoje em dia deve ser mais ou menos 5 e pouco da manhã. Não tem problema nenhum. Preciso trabalhar mais tarde, preciso estar, sei lá, 7 horas na fábrica. Dá para rezar, caminhar, até ir para a fábrica caminhando. Eu não tinha essa dúvida. Uma pessoa, se ela poderia fazer exercício antes de vir para a reza? De Shacharit, por exemplo? Sim. Lógico, eu faço. Principalmente, não. Tem que chegar cedo. Não, e principalmente se ele reza com minyan fixo. Porque se ele está rezando com minyan fixo, nesse caso, o que acontece? Ele está junto com o minyan, não tem perigo de esquecer de rezar, de se enrolar e passar batido, etc. Então, tem um minyan fixo, então ele tem um compromisso, não tem problema nenhum. Tem vários que vão... Nesse caso, não tem problema nenhum. Não devemos renunciar às nossas obrigações espirituais em nome de nossa saúde. Isso acontece muitas vezes. Preciso ir na academia, preciso... Peraí, mas ninguém... Não, é que a academia só abre das 7 da manhã às 8. Esse é o problema. Então, devemos cuidar de nossa saúde para cumprir corretamente com nossas obrigações espirituais também. Então, devemos ter um equilíbrio. E isso, que, na verdade, Deus nos ensina na vida, é uma das coisas mais importantes. Manter equilíbrio. Inclusive, o que se explica na Kabbalah? O lado direito é Chesed, bondade. O lado esquerdo é Gvurá, que é severidade, rigor. Entre bondade e rigor, bondade. Mas, na verdade, temos o caminho do meio, que é Tiferet. Tiferet é o quê? Beleza. Olha o nome que recebeu. Por quê? O equilíbrio de ambos. Quando você atinge o equilíbrio de ambos, é aí que você tem beleza. Justamente a beleza só reside quando tem justamente o equilíbrio. Não adianta ser bonzinho, só bonzinho.
Um pai que vai ser todo bonzinho com o filho, vai ser consentido, não é boa educação para esse filho. E o pai que só vai ter rigor, também não vai ser bom. Porque o filho vai terminar com rancor, mágoa. A beleza é justamente o caminho do meio, que é o Tiferet, que é o caminho do meio. Ok? Então, isso é uma questão que cada um de nós devemos saber trabalhar. E ter esse equilíbrio é uma das coisas mais importantes que temos que tentar perseguir sempre. Vamos lá para tentar terminar hoje o capítulo. A Berachá Refaeinu da Amidá termina com um versículo, quando nós falamos que Melech Rofé Neiman Verachamanatá, pois você é um rei poderoso que cura e é confiável e piedoso. Baruch atah Hashem, Rofé Cholei Amo Israel. Abençoado és tu, Hashem, que cura todos os doentes do povo de Israel. Então surge a pergunta: o que significa fiel? Que Hashem é fiel, Neeman, confiável. Não trai, né? Que não trai é fiel. Só porque não trai, fiel não exige nada, só exige que você não trai. Não, Se vo... o básico da fidelidade é alguém Não, mas acho que que sim, eu entendi o que você quer tem a dizer. firmeza, Mas calma, você está. constância, né? Perdão. Viver não é só não morrer. Desculpa que eu te diga. Sim, sim, Ou seja, não é só a negação. sim, sim. A negação de traição, ser fiel. Não é verdade. Ser fiel exige compromissos, exige atitudes, não é só não trair, que foi o que você falou. Ok? Implica em obrigações, não é só não estragar. Há muito ajuda que não estraga. Ele não ajudou nada, não estragou, não significa que ajudou. Então sabemos que a Kadosh Baruch Hu é piedoso, e por isso ele cura. Quando Moshe Rabbeinu questionou Hashem sobre o que ele deveria dizer ao povo judeu quando perguntassem quem ele era, Borei Olam disse-lhe para responder: Eheye asher eyeh. Eu sou e sempre serei. Ou seja, serei o que serei. É por isso que é chamado de Tzur também. Tzur. Tzur é rocha. Mas a rocha é desgastada com a erosão. Se estudou em geografia, certo? Em geologia existe erosão. Então, mesmo a rocha também vai sofrendo. Voltando, porque é um ser criado. Hashem está além disso. Mas isso significa que Hashem quer dizer, do mesmo modo que fui, eu sempre serei. Sempre. Nunca envelhecerei. Nunca ficarei cansado e nem perderei minha paciência. Ou seja, Hashem sempre bondoso e sempre paciente. Sou e serei sempre fiel a vocês. Podem confiar em mim, pois sou piedoso e recebo com minha característica de misericórdia todos os que voltam a mim, e não com minha característica de justiça. Ou seja, na prática, não é alguém que você fica com receio, bom, já pisou na bola uma vez, não posso errar de novo. Não, não tem problema. A prova está lá que você 3 vezes ao dia pede para Hashem te perdoar. Por que pedir 3 vezes? Porque você terminou de pedir de ser perdoado. Já, se você pede desculpa, você confia que a gente perdoou, e aí você vai aprontar de novo. E a gente volta a te perdoar. Por isso que a gente diz, Hanuna Marbel Isloach, que incrementa em perdões. Ainda que o sujeito não mereça ser salvo, eu me esqueço da justiça e me sento no meu trono de piedade. Escreve Ramiro que essa é a intenção. Já Hashem sempre, quando falamos que confiável e fiel, que ele está sempre nessa, eu posso sempre contar com ele. Está sempre, acabou. Aí sim vem a expressão que você utilizou, Yosef Shai, de um tzur de uma rocha. Por quê? Sempre posso me apoiar nela. É firme, um apoio constante. Infelizmente, Rav Galinsky não recuperou sua audição, mesmo depois de sua internação no hospital. Mas ele conta que certo dia foi examinado por uma junta médica que foi estudar seu caso. Ao vê-los, o Rav perguntou: o Rofé Neeman está junto de vocês? O médico confiável, o médico fiel está com vocês? Um dos doutores respondeu-lhe: não sei a quem o senhor está se referindo, Rav. Porque Neeman também em Israel é um sobrenome, então o cara deve ter interpretado Rofé Neeman está na equipe. Disse-lhe Rav Galinsky:
É o que dizemos quando rezamos nos dirigindo a gente como Rofé Neeman e piedoso. Se ele estiver aqui com vocês, tudo estará aqui. Se ele não estiver, quem estará? Assim, conseguimos responder à pergunta inicial deste capítulo. Boré Olam cura seu povo, porque Am Israel tem certeza e se apoia no médico fiel, chamado Kadosh Baruch Hu, que aí é o conceito de Tzur que você mencionou antes. Então, que a gente não precise dos médicos e possamos nos apoiar sempre na Hashem, que Ele está sempre conosco, e Ele é Melech Rofé Veneeman, Ele é fiel, confiável, e vale a pena apostar as fichas nele. Mas caso eu precise, Bom tá dia. aqui meu cartão.